Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius Campos da Bytes Trading e hoje eu trouxe para vocês um setup sensacional. O nome dessa estratégia é Estratégia Arco-Íris e ela consiste em análise de suportes e resistências de análise técnica clássica mais 3 médias móveis exponenciais. Parece difícil, mas não é. Eu escolhi essa estratégia justamente por ela ser uma estratégia de leitura de gráfico bem limpa e objetiva. Eu vou explicar para vocês detalhadamente como funciona e para ficar mais didático, eu dividi esse conteúdo em 3 vídeos. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Galera, começando então este módulo do Setup Arco-Íris, e nesse primeiro módulo eu vou falar sobre suportes e resistências. Vou explicar para vocês como funciona essa teoria de suporte e resistência. Beleza? Eu trouxe aqui um exemplo fictício sobre picolés, para que fique mais fácil o entendimento, correto? Bom, imagine que hoje o preço de cada picolé seja R$4, certo? Bom, galera, acontece que fez um frio muito forte e com isso diminuiu o interesse das pessoas em comprar picolé, o que fez com que o preço caísse, porque os vendedores precisavam vender, ninguém estava comprando a R$4, eles precisaram baratear o produto deles, o que fez com que o preço caísse a R$2. A R$2, o que aconteceu? Muita gente olhou como pechincha comprar esse picolé a R$2. Então todo mundo veio, comprou esses picolés a R$2. O que aconteceu? Fez com que o preço imediatamente parasse de cair e começasse a subir novamente. Por quê, galera? Porque a R$2, todo mundo comprando, o vendedor não precisou diminuir seu preço para R$1,50, para R$1, para 90 centavos, 50 centavos, e ele parou de diminuir assim que o pessoal se mostrou interessado em comprar seus picolés. Bom, aqui nesse exemplo fictício, o que a gente pode chamar, de que forma a gente pode denominar esse valor? Esse valor, essa faixa de preço aqui dos R$2, a gente chama de suporte. O que significa isso? É uma área de interesse, é uma faixa de preço onde os compradores demonstraram muito interesse naquilo. A gente pode chamar de barato. É um suporte onde o preço parou ali, estacionou ali, e os compradores demonstraram interesse, fazendo com que o preço voltasse a subir. Beleza, galera? Bom, aplicando a lógica reversa desse pensamento, esse mesmo picolé que custa R$4 no momento, vamos supor que está muito calor, está em escassez o picolé no mercado. Então o que acontece? O vendedor de picolé, ele vai se beneficiar, né, dessa escassez, vai se beneficiar do calor, querendo aumentar os preços. Então ele fala, opa, eu vou ganhar mais. O que acontece? Ele começa a subir o preço. E aí, quando chega nos R$5, ele sobe para R$4,10, R$4,20, R$4,50. A R$5, ninguém mais quer comprar, porque acha que o picolé está caro demais. Então o preço para de subir aqui nos R$5, porque não tem mais ninguém interessado em comprar nesse valor, o que força o vendedor a diminuir o preço. Então nesse ponto a lógica é a mesma. O preço subiu, chegou a R$5, ninguém mais quis comprar. O vendedor se sentiu forçado a diminuir o preço caiu. Certo, pessoal? Como que a gente chama essa faixa de preço aqui, onde os compradores não têm mais interesse em comprar e a força vendedora é maior, a força baixista é maior? A gente chama isso aqui de resistência, correto? Então aqui temos um suporte e aqui temos uma resistência. Bom, para deixar um pouco melhor ilustrado, como que a gente vai enxergar isso aqui num gráfico, pessoal? Bom,
aqui sendo um suporte e aqui sendo uma resistência, a gente pode imaginar que o preço ele vai oscilar dentro desse pedaço aqui, ó. Então, ó, 2 e 5 reais, sendo 5 muito caro e 2 muito barato. Então, quando chega a 2, o preço sobe, e chega a 5, o preço começa a cair. Porém, pessoal, o que pode acontecer? Suponhamos que estamos aqui nos 5 reais e aí o pessoal começa a ter um desinteresse, porém existe um evento novo. Vamos dizer que a fábrica de essências, né, que são usadas para fazer os picolés, ela fechou muitas fábricas, houve alguma lei aí proibitiva no setor, e por esse motivo os picolés entraram numa escassez enorme e passou a faltar picolé no Brasil inteiro. Então foi um evento muito novo, um evento não esperado, o que fez com que a escassez aumentasse bruscamente. Então, quem tinha picolé falou, opa, eu vou vender mais caro. E aí, o 5 já não passou a ser caro, ele passou a ser barato. E aí os vendedores começaram a subir o preço, e subiu o preço, foi para 7, 8. Então, galera, o que aconteceu? Essa resistência foi rompida. De 5 foi para 6, para 7, para 8 e foi rompido essa faixa de preço do 5. O 5 passou a ser barato. E o que acontece quando uma resistência é rompida, pessoal? Ela passa a ser considerada um suporte, como esse aqui, ó. Então o que a gente espera? Se o preço estava 5, essa resistência foi rompida, ele passou a custar 8. A gente espera que na próxima baixa, ou seja, quando as pessoas tenham desinteresse novamente, achando caro esse picolé, ele volte neste ponto aqui, que foi os 5 reais, que é o ponto onde era uma resistência e passou a ser um suporte. Beleza, pessoal? Bom, para deixar mais claro, trazendo a lógica reversa mais uma vez, bom, supondo que aqui o preço do picolé está sendo negociado a 4 reais e de repente entra uma fábrica chinesa de picolés que consegue baratear muito o preço. Então chega a 2 reais, ao invés da galera comprar, a galera tem um desinteresse ainda menor, porque a fábrica chinesa consegue trazer aí picolés a 50 centavos, a 40 centavos. Então o que acontece? Essa faixa de preço do 2 reais, onde era considerado barato, ela passa a ser cara. E o preço é forçado a cair, rompendo esse suporte aqui. Certo, pessoal? Então o preço vai para R$1, depois cai para 50 centavos. E aí, novamente, o que acontece? Quando um suporte é rompido, a gente espera que quando o preço volte aos seus padrões normais, ou quando a galera passe a achar esse preço barato demais e passe a comprar muito, fazendo com que o preço suba, esse ponto que era um suporte se torne agora uma resistência. Ou seja, ele vem a bater cabeça aqui no 2 reais, onde havia um suporte. Ou seja, ele enfrenta uma resistência aqui nessa faixa de preço. Então vai ser mais difícil ele romper isso aqui. Certo, pessoal? Com a mesma lógica que a gente tinha ali. Tá, como que a gente vê isso na prática mesmo? Galera, eu trouxe aqui um gráfico para vocês. Esse gráfico aqui não está em tempo atualizado, tá? Eu trouxe do TradingView porque eu gosto bastante de fazer estudos nele. Tá? Como que a gente vai enxergar isso aqui na prática? Bom, galera, esse aqui é um gráfico do Ibovespa. Tá? Não vou entrar no mérito dos candlesticks, porque já existe essa aula aí. Quem tiver em dúvida ainda, não sabe como funcionam os candlesticks no gráfico, eu aconselho que olhe aí no canal. No canal tem uma aula legal do Matheus Gonçalves aí explicando pra gente como funcionam os candlesticks e essa leitura gráfica. Tá? Bom, como que a gente vai enxergar isso aqui, pessoal? Vamos observar aqui essa faixa de preço. Ó. Deixa eu colocar uma cor legal aqui.
Bom, essa faixa de preço, pessoal, a gente viu que o que aconteceu? O Ibovespa vinha subindo, subindo, subindo. Quando chegou nessa faixa de preço, ó, ele bateu cabeça e passou a cair. Mais uma vez ele tenta subir, 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 bateu cabeça, passou a cair. Galera, isso aqui é um ótimo exemplo de resistência, pessoal. Eu vou subir um pouquinho a barrinha aqui, ó, porque a sombra está um pouquinho mais em cima. Então, ó, essa faixa de preço, lembrando que a resistência dificilmente ela vai ser uma linha de preço fixa, tá? Dificilmente ela vai ser no caso de Ibovespa, 69 mil exato. Ela pode ser uma faixa de preço que varia aí, ó, certo? Bom, pessoal, então aqui ela bateu cabeça, não conseguiu romper. O que aconteceu? Retomou a tendência de alta e nessa faixa de preço aqui ela rompeu. E aí ela foi buscar lá em cima. Pessoal, o que aconteceu quando ele veio a cair novamente? Aqui ele lateralizou e aqui ele voltou a cair. Onde ele parou? Lembra que quando a gente rompe uma resistência, essa resistência passa a ser um suporte? Exatamente isso. Olha como é que ficou bem exemplificado aqui, ó. Tentou romper, não conseguiu. Quando rompeu, aqui se tornou um suporte de preço. E foi exatamente o que aconteceu. Então ele voltou aqui, ó, e tocou quase aqui no nosso suporte. Como eu disse, ela não é uma linha de preço exata, ela é uma faixa de preço, mas você vê que ele chegou muito próximo aqui do suporte. E assim a gente pode aplicar essa ferramenta do suporte e resistência, que é uma ferramenta de análise técnica clássica, em qualquer gráfico. Aqui eu estou usando o período semanal, mas você pode conseguir usar isso aqui no período de 5 minutos, no período de 15 minutos, no período diário. Varia aí do seu trade, se é um day trade, se é um swing trade, se é um position. Então é um conceito muito simples, pessoal, e é muito eficaz. Por quê? É mágica esses pontos, essas faixas de preço? Não. Simplesmente, aqui nesse ponto aqui, ó, a força vendedora foi maior. Quem queria vender nesse ponto achou interessante e passou a vender. Quem vinha carregando, de repente fez uma compra aqui nesse ponto, chegou aqui e falou, pô, vou colocar meu lucro no bolso, eu vou realizar. Então isso fez com que o preço caísse. Mesma coisa aconteceu aqui, ó. Chegou aqui, a galera ficou com medo, já falou, opa, realizaram nesse ponto, eu vou realizar aqui também, para evitar de que caia de novo. E aí foi o que aconteceu, todo mundo realizou e ele voltou a cair. Agora, qual que foi o evento novo aqui, pessoal? Chegou aqui, a galera já tinha realizado, muitos vieram comprar aqui de novo com interesse, aqui demonstraram interesse maior. Então falaram, opa, então isso aqui já não é mais um preço caro, aqui já deixa de ser caro, aqui ficou barato. Então foi o que aconteceu, a galera começou a achar isso aqui barato e comprou, até ir lá em cima. Bom, nesse período aqui, onde começou a haver uma queda, creio eu que foi no período da greve dos caminhoneiros, houve essa lateralização, começou essa queda. Então, o que houve aqui, pessoal? Ele veio em queda. Quando chegou aqui, a memória de mercado lembrou que isso aqui era um preço barato. Então quem queria comprar falou, opa, essa é minha chance, e passou a comprar nesse ponto, onde que era uma resistência, se tornou um suporte. Então é um conceito muito tranquilo, galera, e é muito efetivo, tá? Dá para usar isso aqui com tranquilidade. Vou trazer outro ponto aqui para a gente analisar, ó. Vamos dar uma olhada nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui a gente pode trazer como suporte, até a gente pode subir um pouquinho mais aqui, ó. Como eu disse, é uma faixa de preço, não é uma linha de preço exata, é uma faixa de preço. Então, ó, o Ibovespa vinha caindo, em tendência de queda. Tá? Aqui nesse ponto, ó, reparem como ele parou nesse ponto, ó, nessa faixa de preço. Ó. Ela parou, sentou aqui, acalmou, aqui ela tentou se reerguer, ficou caro, voltou. E aqui quando voltou, ficou caro novamente. O que aconteceu? A galera começou a vender e entrou numa tendência de queda, rompeu esse ponto. O que a gente espera quando rompe um ponto de resistência ou de suporte importante? Pessoal, quando rompe um ponto importante, a gente espera que o mercado ande muito bem. E foi o caso aqui, ó. Se a gente puxar aqui, ó, a gente consegue ver como o mercado andou. Olha só, pessoal. E desse ponto
Para cá o que que houve? Aqui que era um suporte se tornou uma resistência, a galera chegou aqui, olha aqui que andozão de compra, pessoal. E olha como que ele andou a partir desse rompimento aqui, ó. Olha quanto ele andou. Então a ideia desse rompimento é que ele ande bastante no mercado. Isso você pode utilizar para aplicar um stop ou até mesmo para calibrar uma entrada. Você pode usar isso aqui como entrada, olha, quando bater no suporte eu vou comprar, quando romper um suporte eu vou vender, quando bater numa resistência eu vou vender, quando romper uma resistência eu vou comprar. Então, a utilidade desses dois pontos aqui, apesar de ser muito simples, é uma ferramenta muito utilizada e uma ferramenta muito eficaz. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu agradeço aí o pessoal que tem acompanhado. Muito obrigado. Quem gostou, se inscreve aí, deixa seu like. Quem tiver dúvida, pode perguntar aí nos comentários que eu estou de prontidão aqui para responder. Beleza? Muito obrigado, galera. Valeu!